Eu tenho certeza absoluta que o Silvio Santos tá nesse exato momento no túmulo dele, se revirando pros lados e pensando assim: mas, meu pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Gugu também faleceu. Mas oi, por que ninguém faz um filme dele, hein? Só faz filme de mim, porra. Tomar no... Silvio Santos vem aí, o novo filme do Silvio Santos, com o nosso querido Leandro Hassum, o nosso Adam Sandler brasileiro. Se o Adam Sandler souber dessa referência, eu tenho certeza que ele encerra a carreira. E no vídeo de hoje eu vou analisar esse filme com vocês e vou mostrar que ele é ruim. Mas oi, Silvio Santos vem aí. Essa imitação foi uma bosta, né? Mas é pra combinar com o filme. Dirigido por Cris D'Amato e roteirizado por Paulo Cursino, sim, eu vou dar nome aos bois aqui. Nenhum crime vai passar impune aqui, tá? Então eu tô falando o nome dos criminosos envolvidos aqui. Silvio Santos vem aí se passa no final da década de 80, que é justamente a época pelo qual ele se candidatou à presidência da República. Sim, o Silvio fez isso. Foda demais. E o filme usa de pano de fundo isso pra poder homenagear o Silvio Santos. Já adianto logo de cara aqui, tá? O filme, ele nem é um filme direito, velho. Ele é uma homenagem pro Silvio Santos. Eu nem sei se dá pra chamar isso de filme. E eu não tô zoando, não é piada. É porque o filme, ele claramente não tem um propósito. Ele é mais uma homenagem. O filme começa com a equipe que vai tomar conta da candidatura do Silvio, reunida para poder bolar estratégias. E nesse momento, o Silvio tava meio que candidato ou não candidata, vai dar certo ou não vai. E o filme já começa com os dois pés na porta, tá? É uma biografia, eles estão se levando a sério. Mas também tem humor, viu? E humor pesado, do bom. Porque vai começar a corrida dos bebês! Silvio Santos será o próximo presidente do Brasil. Raul, uma dúvida. Claro. Qual bebê ganhou a corrida? Tá brincando comigo? O que foi, gente? Fiquei curiosa. Meu Deus, cara, eu não paro de rir, velho. Eu não me contenho em risos. Meu Deus, cara. E dentro desse núcleo, a gente tem dois personagens importantes, que é a Marília, que é a personagem da Manu Gavassi, e o Raul. O nome do ator eu não sei, tá? Mas isso não importa. Foda-se. Toda vez que o Raul entra em cena, eu só consigo lembrar de um estilo de atuação muito padrão nossa, que é o Vai Que Cola. Você de táxi, gastando esse dinheirão que é do Leblon até aqui, com que dinheiro que você fez isso? É nível primeiro período de uma faculdade de teatro. Você passou mais tempo com ele do que qualquer um aqui. Então isso pra mim já é intimidade, tá bom? Acelera o jingle. Vamos embora, gente. Vamos tocar isso. Porque não tem nome. Não tem nome. E o pior, no Vai Que Cola, essa atuação, ela cai bem, porque é um programa de humor. Diferente daqui, né, que é uma biografia que tem que se levar a sério. Ai, meu Deus do céu, cara, esse vídeo vai ser difícil. Eu vou ficar puto, eu já sei. E o personagem principal aqui não é o Silvio Santos, é a Marília, tá? A Marília foi designada para poder acompanhar o Silvio, conhecer o Silvio melhor e pegar todo esse material para poder trabalhar na campanha dele. Só que principalmente para poder descobrir os podres dele antes que os concorrentes descubram, porque assim é mais fácil de trabalhar na mídia. A Marília começa a arregaçar as mangas e vai trabalhar, e ela começa a acompanhar de fato o Silvio Santos. E ela tem uma conversa com ele no camarim, e o Silvio convida ela para poder ver o programa dele, da plateia. E é nessa hora, cara, que o filme a todo momento, ele te tira do filme. A Marília tá lá, vendo o Silvio Santos trabalhar, e do nada ela tem uma visão da infância do Silvio Santos dentro de um dos quadros do programa do Silvio Santos. E a cena aqui ela é feita de um jeito que faz você sair totalmente da imersão do filme. Acabou. Parece de fato um poder. E a direção aqui ela é tão ruim nesse ponto que ela não entende o que ela está se propondo a fazer. Porque quando a Marília tem essa visão, nem ela acredita que ela está tendo essa visão. Tanto é que na cena ela olha para os lados assim, para ver se alguém tá vendo também. Então, logo, dá a entender que parece um superpoder mesmo, velho. Em seguida, a Marília sai andando pelos bastidores do SBT. E como eu falei, o filme, ele nem é um filme direito, ele é uma homenagem. Aí, para ser uma homenagem mais concreta, o filme precisa referenciar as pessoas e os personagens que estão envolvidos junto com o Silvio Santos no SBT. Aí, do nada, com quem que a Marília se esbarra? Do Pablo, do Qual é a Música. Puta merda. O filme tem 1h30 e essa cena dura uns... Cara, eu diria que dura uns 6 minutos. Ai, me desculpa. A gente volta pro núcleo aqui da equipe criativa que tá trabalhando na campanha do Silvio. E a gente tem de novo aqui a nossa dupla dinâmica da comédia, tá? O Raul e a secretária dele.
A gente tá a 12 dias da eleição e são 80 milhões de cédulas. Não dá tempo de reimprimir nada. Marília, vem cinza, não cabe nem na aberta. Se a gente cantar rapidinho, tá? Como é que tá minha pressão aí? Sei lá, eu não sei ler isso, não. Você tinha dito que sabia. Eu disse que eu sabia bombear, e eu bombeei. Deixa pra lá. Meu amigo, se você não riu disso aí, você tá morto por dentro, pô. Isso é engraçado demais, velho. Que isso, cara? Já adiante, cara, eu quero um spin-off do Raul e da secretária dele. Isso que é comédia brasileira. Eles estão desesperados e o Raul tá meio nervoso porque o nome do Silvio Santos não vai sair na cédula de votação. Vai sair só o número. Aí eles ficam preocupados e vão lá conversar com o Silvio Santos, né? Normal. Eles chegaram no SBT pra conversar com o Silvio Santos, só que o Silvio Santos já sabia. O Silvio já sabia disso. Não tá nem aí. E o roteiro, hora nenhuma, mostra isso pra gente, trabalha isso. Foda-se, pra que ter roteiro, pô? É uma homenagem, foda-se. E é nessa hora que eu vi que, de fato, o Leandro Hassum, ele tá se esforçando. É bom, Iago? Não, não é. Mas ele tá se esforçando. Porque foi nessa cena onde ele tava gravando uma vinheta de propaganda que ele ia fazer pra candidatura dele, que eu percebi, ele não tá interpretando o Silvio Santos. Ele tá imitando o Silvio Santos. O roteiro. Não precisa, não precisa, não precisa. Não, é mais uma referência pra você se apresentar como candidato. Marília, se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida, é me apresentar. E esse é o problema de você fazer uma biografia do Silvio Santos, cara. Porque não tem como você interpretar ele. Você vai cair naquele vale da estranheza da imitação. Porque o Silvio Santos é caricato demais. E vamos tirar o elefante branco da sala de uma vez. Não tem como não comparar com o Silvio Santos do Rodrigo Faro, que é outra bosta. O Silvio Santos do Rodrigo Faro, ele nem tenta imitar o Silvio, porque ele não vai conseguir mesmo. Quando você imita, não tem como fugir muito disso não, viu? Na maioria das vezes, vai ficar caricato, independente de quem seja. Ainda mais o Silvio Santos, que fala desse jeitão assim, mas vem pra cá, você... Ai... Parei, desculpa, foi mal. Vamos continuar aqui. Como eu falei, o personagem principal aqui é a Marília. A Marília é a personagem principal do filme e foi uma escolha assertiva. Porque mais pra frente a gente vai ver que não dá pro Leandro Hassum ficar toda hora interpretando e imitando o Silvio Santos. A gente vai entender isso mais pra frente daqui a pouquinho. O filme tem que desenvolver tramas, né? De política, porque o Silvio Santos tá candidatando pra presidência do Brasil? Não. Tramas de relacionamento. O filme desenvolve uma pequena trama aqui de um cara que trabalha com a Marília e se apaixona por ela. Então tem pequenos momentos ali que rolam um pseudo-flerte, sabe? Isso até que vai pra frente. E graças a Deus existe isso, porque mais pra frente a gente vai ver, meu querido, a cena mais engraçada desse filme. Nossa, isso é bom demais, velho. A atuação traz um Oscar pra esse elenco. A Marília continua trabalhando em busca de um podre do Silvio Santos para poder trabalhar melhor antes que os inimigos dele peguem esse podre e escancara na mídia. E o roteiro é tão vagabundo que ele usa isso aí de pano de fundo para poder apresentar mais personagens que a gente conhece. Aí a Marília, então, vai conversar com os funcionários do Silvio Santos para poder ver se tem algum podre dele, certo? Aí ela vai conversar com quem? Com o Rock. Esse papel aqui, ele é mais firme, tá vendo? É diferente da nota de verdade e ele voa. O Silvio queria que o aviãozinho, ele fosse até a última fileira da plateia, assim, ó. Pra todo mundo ter a chance, né? Trama político? Foda-se, foda-se. O negócio é mostrar a galera que tava com o Silvio Santos e mostrar o Silvio Santos. Eu confesso que essa parte dos aviãozinhos aí, eu achei legal. É legal saber dessa história. Parou por aí? Claro que não. A Marília, ela não para de querer achar um podre do Silvio Santos. Essa mulher trabalha demais. E qual que é o próximo? O Lombardi. Isso mesmo, aquele Lombardi que nunca apareceu no Silvio Santos, você só ouvia a voz dele. Aí veio a ideia de gênia da diretora e do roteirista. Meu irmão, eles pensaram assim, pô, ninguém nunca viu o Lombardi, né? Então vamos manter assim. A Marília vai conversar com o Lombardi, ela vai almoçar com o Lombardi. Aí o que a direção faz, o que o filme faz pra poder deixar a gente nesse climinha, nessa nostalgia de nunca ter visto o Lombardi? O rosto do Lombardi nunca aparece. Comecei no rádio, não é? E no rádio ninguém sabe a cara da gente. Então acho que eu me preparei pra isso. Por que aceitar esse contrato? Porque eu confio no Silvio. Ele me provou que quanto... Opa, meu guardanapo caiu aqui. O Silvio... Sem falar na maior vantagem de todas. Marília, oi, oi. Quando você vê isso no filme, meu querido, vira vergonha alheia, tá? Vergonha alheia total. Porque tem uma cena que mostra você conversando com outra pessoa e o rosto dessa pessoa nunca aparece. De maneira totalmente proposital pra ele não aparecer. A imersão que você tinha do filme acaba ali, pô. Acabou. Naquela hora o filme me perdeu e eu fui pros caralho. Acabou, acabou. Não tem filme, não. Lembrando, isso aqui é uma biografia, tá? De um dos maiores personagens da cultura pop do Brasil. E a gente tá vendo isso aí. Levando a sério, eles estão.
só não estão conseguindo. O festival de atuação ruim aqui, ele continua, tá? Você lembra do namoradinho do trabalho que a Marília tem? Ele volta aqui. A Marília tá na técnica do SBT revendo alguns programas antigos do Silvio Santos. E esse cara aparece e entrega pra ela um cappuccino. E ele convida ela pra sair. Só que a Marília, ela já tem namorado e ela fala isso pra ele. Aí a gente tem essa cena aqui, ó, que é maravilhosa. Meu Deus, olha essa atuação, cara. Eu acho que a gente devia tomar alguma coisa a mais do que um cappuccino. Carlos, eu tenho namorado. Ai, que vergonha, meu Deus. Wagner Moura é o caralho, velho. Oscar pro namoradinho da Marília no serviço. Agora. Ai, que vergonha. Nossa, é ruim demais, velho. Meu Deus do céu. Eu tô coringando, velho. Ai, vamos lá, vamos continuar. E as visões / poder da Marília continuam, porque ela vê outra parte da vida do Silvio Santos naquele programa de TV, que é quando ele conheceu a Iris, a esposa dele. E de novo, o filme faz muita força pra você sair do filme, pra você desconectar com o filme. Porque no programa que o Silvio, ele conhece a Iris, aparece os dois depois, saindo e tal. Isso é até engraçado. Porque antigamente eles colocavam umas propagandas no meio do encontro, do date que eles têm lá com as pessoas que se conheceram no programa. Aí começa a entrar umas propagandas, nada a ver. Irmão, é ruim demais, velho. Bebidas e trouxe o delicioso gine de limão, que também tem no sabor uva. Mas continuando nessa cena, a gente consegue perceber que, de fato, é muito difícil pro Leandro Hassum interpretar o Silvio e imitar o Silvio ao mesmo tempo. Mas se você atentar bem, você consegue perceber que ele faz uma certa força para falar normal, mas ao mesmo tempo imitando o Silvio Santos. Aí fica meio esquisito. Que esteja disposta a dividir a vida com um homem que sonha alto. Tá bom. Então vamos ver o que as moças acham. E cara, o Hassum tá tentando. Ele é esforçado. É bem melhor que o Faro. Mas é bom? Não. Mas é melhor que o Faro. Em seguida, a Marília vai conversar com o Silvio Santos em particular, porque ela tá preocupada com o Silvio, porque a mídia tá começando a cair de cima nele. E a gente vê também que, de fato, o roteiro não tava alinhado com a direção. Meu querido. A gente vê de novo o Leandro Hassum, ele tentando falar sério, mas imitando o Silvio Santos ao mesmo tempo. Aí tem hora que dessa atuação, ele não consegue, velho. Ele simplesmente não consegue. Porque é difícil, cara, você deixar de maneira que não seja caricata e falando sério ao mesmo tempo. Porque o Silvio Santos falando sério, ele ainda fala um pouco desse jeito assim. Aí fica uma atuação que é tipo assim, a minha esposa, ela morreu, mas eu fiquei muito triste com isso. Silvio Santos, Leandro Hassum. Silvio Santos, Leandro Hassum. É uma confusão danada. Eu gostaria de falar sobre a habitação. O roteiro tá aqui. Vou falar pra você exatamente o que eu acabei de falar pra esses senhores que acabaram de sair daqui. Tava trabalhando demais, lutando pela emissora. A Marília pergunta da ex-esposa dele, que morreu, porque tinha uma fofoca antigamente que o Silvio Santos ele não assumiu a sua esposa, porque em termos de mídia era melhor pra ele. E de fato, ele não reconheceu a esposa. Ela morreu e a galera nem ficou sabendo direito. Essa é a atuação que o Hassum entrega pra gente. Memoriza isso. Agora, em seguida, a gente tem a continuação dessa cena. E o roteiro solta isso aqui pra gente. O dia que a Cida morreu foi o dia mais triste da minha vida. Meu irmão, era a mulher que ele mais amava, a pessoa que ele mais amava no mundo. E essa foi a atuação, é sério. É sério que quando o pessoal leu o roteiro, ninguém pensou na cena, não? Porra, velho. Silvio Santos aí é um psicopata, ele não tem sentimento nenhum, não, ué. Meu Deus, a mulher tá morrendo de maneira foda na frente dele, com câncer e os caralho, e é isso. Em nenhum momento o filme se preocupa em entregar um peso de uma cena séria pra poder dar mais drama, uma biografia. E de novo, o filme ele deixa de ser filme e vira uma homenagem, porque a gente tem quase 10 minutos de cena do Silvio Santos mostrando os jurados que ele tinha de um show de talento. Pedro de Lara, Roteiro, trama, foda-se, eu quero ver o Pedro de Lara. A próxima cena a gente tem a Marília ligando a TV da sua casa e vendo pela TV a notícia pela qual o Silvio Santos ele não vai poder se candidatar à presidência da República. Aí você pensa, caramba, é agora que eles vão entrar na trama de política, porque o filme usa isso de pano de fundo, porque é um filme que conta a história da candidatura do Silvio Santos à presidência da República, né?
Eles vão desenvolver. Não, ela desliga a TV e foda-se. A candidatura do apresentador de TV foi negada. O Visório, ele expirou há um mês. Trama encerrada, o Silvio não pode mais ser candidato. Aí, né, a gente caminha pro final do filme, onde a Marília vai conversar com ele e entender melhor. E até então não tem nenhum podre do Silvio Santos, tá? Nenhum podre. E ela justamente vai falar isso. Nossa, é muito bondoso, que bacana, cara. Você é um cara muito legal. Fazendo um contraponto com ela no começo do filme, achando ele meio babaca. Aí a gente fecha a última parte da homenagem do Silvio Santos. O legado Silvio Santos. Aqui o filme foi pros caralho, tá? O filme já não tinha obrigação de ser filme e agora ele também não tem obrigação nem de atuação, foda-se. Porque o Leandro Hassum, ele tá tocando o pianinho dele e cantando a música do Silvio Santos com a voz do Leandro Hassum. Foda-se o Silvio Santos, foda-se. Hoje é o dia de alegria, agora é hora de festejar. E sempre é assim, quando tem homenagem demais, fica brega. E a última cena é de uma breguice. Nossa, de uma vergonha alheia, cara, que eu... Nossa, Deus, velho. Eu vou te ver de novo? Claro que vai. Todo domingo na TV. Quando eu puder, eu estarei aqui. O Silvio Santos sai como se ele fosse um vingador da Marvel. O Silvio Santos sai como se tivesse acabado de salvar uma cidade. Mas isso é de uma breguice, velho. Meu Deus do céu. Tomar no cu, velho. E assim termina Silvio Santos Vem Aí. É um grande filme, desculpa, homenagem ao nosso querido Silvio Santos. Um dos maiores personagens do nosso Brasil. E a conclusão que eu chego, o filme é ruim, Iago? É ruim, é bem ruim, bem ruim. Era muito melhor, em vez de fazer um filme, fazer uma homenagem pra ele e no Passa ou Repassa, no Fofocalizando, o Léo Dias lá falando dele. No Show do Milhão, com a filha dele apresentando o Show do Milhão e fazendo homenagem pra ele. Pronto, muito melhor do que isso. Se eu fosse da família Bravanel, eu prezaria pelo legado Silvio Santos e ia imediatamente aos cofres do SBT para poder tirar uma barra de ouro de R$1 milhão, que vale mais do que dinheiro, e sair distribuindo pros estúdios, falando assim, que ó, toma esse dinheiro aqui, né? E vocês nunca mais fazem um filme do meu pai, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Complicado, cara. Complicado, viu? Complicado. Você aí, você assistiu o Silvio Santos? Me conta nos comentários aqui embaixo. Você assistiu esse filme? Se você assistiu, meus pêsames. A minha miopia aumentou 1 grau depois que eu vi esse filme aí. Gostou do filme? Me conta aqui. Se não gostou, vamos xingar o filme junto também. Dá like no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas, pra gente poder fazer com que esse vídeo seja mais visto, porque é uma utilidade pública para a população brasileira não assistir esse filme. Se você chegou até o final e ainda não é inscrito, não vacila, cara. Não vacila. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas é isso. Antes ver esse vídeo do que 1 hora desse filme. Muito obrigado. Fui! Vou reassistir o do Rodrigo Faro. Foda-se.